Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Esta aula de hoje vai servir para nós fazermos uma retomada sobre os níveis de organização dos animais, ou seres vivos, mas primeiramente nós vamos fazer então dos animais, depois nós vamos ver das plantas, tá? Você já deve ter feito o resumo dessas partes aqui do livro no seu caderno. Eu peguei umas fotos do próprio livro para nos ilustrar e se tornar um pouco mais evidente a nossa compreensão, tá? Então, primeiramente, nós temos que saber que todo ser vivo, exceto os vírus, todos os seres vivos são formados a partir de células. Uma célula que é um ser unicelular, várias células que é o ser multicelular, ou pluricelular, um ser que tem então inúmeras células, inclusive elas diferentes entre si, certo? O conjunto de células, como você pode ver, ele forma então os tecidos. Tecidos, todos os tipos que nós temos no organismo, tá? Vamos listar alguns. O primeiro seria então o tecido epitelial. O que é o tecido epitelial? É o tecido que nos reveste externamente, é o nosso maior órgão do corpo, que é a pele. Então, o tecido epitelial, ele tem duas camadas, a externa, que é a epiderme, que é onde estão, por exemplo, os pelos, né? E um pouco mais abaixo está então a derme. A derme que, se a gente cortar, ela sangra muito, e nessa região, além de vascularizada, então tem vários tipos de sensores, tanto para dor, para calor, para frio e para pressão e para outras coisas, tá? Então, por que a gente está vendo nesse caso aqui um gato, né? Aqui mostra então o estômago, o tecido epitelial, ele nos reveste por fora, mas ele também nos reveste internamente. No caso do gato, claro, é revestido por fora, mas também seu estômago ou trato digestivo, certo? Nesse caso, nós podemos ver aqui as microvilosidades que estão no estômago do animal. Para que servem essas microvilosidades? Elas servem para aumentar a área de contato do alimento com a pele ou com essa mucosa estomacal. Com isso, mais nutrientes poderão ser absorvidos, certo? Na próxima página, que está aí na tua tela, você pode ver aí outros tipos de tecido. Além do epitelial que vimos agora, o tecido conjuntivo, que esse tecido conjuntivo poderia ser o sangue, né? Ou outros tecidos frouxos que nos revestem, que compõem o nosso corpo, né? Dentro do tecido conjuntivo aí, nós temos também a parte da cartilagem que nós temos entre os ossos do joelho, cartilagem que nós temos também nas orelhas, na ponta do nariz, né? Essa da ponta do nariz e orelha, por exemplo, tem esse colágeno que forma a cartilagem, ele tem um certo tipo de substância, né, que é chamada de elastina, e essa elastina é um colágeno como o nome já diz, funciona como um certo elástico, porque ele nos permite, por exemplo, puxar o nariz para um lado ou a orelha, e esses órgãos voltam então à sua forma normal quando cessada a pressão, tá? Outro tecido ósseo, que tem então seus osteócitos, as células osteócitas, e em volta então está a matriz óssea, que é impregnada de carbonato de cálcio para dar resistência aos ossos. Temos os tecidos musculares, temos tecido nervoso, tecido adiposo e outros, certo? Aqui está a pele para nos ilustrar um pouco os pelos, né? A questão aqui da parte da gordura, que são os tecidos adiposo, né? E assim por diante. Então, o conjunto aí de órgãos, então vamos retomar aí, ó. Uma célula, várias células daquele tipo juntos formam um tecido. Vários tecidos juntos poderão organizar um órgão, né? Um órgão que poderia ser, por exemplo, o coração. Aí, se tu imaginar o coração mais as artérias, veias, capilares, arteríolas, vênulas, tudo isso junto forma um sistema.
sistema cardiovascular. Esse sistema cardiovascular, junto com os outros sistemas digestório, respiratório, nervoso, sensorial, locomotor, hormonal e outros, vão organizar então um organismo, ou no nosso caso, o corpo humano, que a gente pode ver aqui na próxima ilustração, os níveis de organização então nos seres vivos. Aqui nesse caso eles pegaram para mostrar para nós, na foto aqui, um macaquinho. Poderia ser nós nesse lugar, né? Então aqui nós podemos ver uma célula muscular, junto com outras células musculares juntas, então vão organizar um tecido. Logo, vários tecidos dão um órgão, que aqui nós temos o coração. Vários órgãos juntos formam um sistema cardiovascular ou sistema circulatório, como você preferir. E esse sistema cardiovascular junto com os outros sistemas, então formam o organismo, tá? Abaixo aqui vem a ilustração para nós sobre o que seria a respiração celular. O que é a respiração celular? Você imagina que se a gente, por exemplo, fizer a digestão de um bolo, né? Comemos um bolo, esse bolo chega até o nosso trato digestório, ele termina a sua digestão no intestino delgado, aí tu imagine que as glicoses do intestino delgado, que estão no intestino delgado, a glicose aqui, ó, ela passa então para dentro da corrente sanguínea e logo essa glicose será transportada pelo sangue até chegar em cada célula. E aí a célula absorve essa glicose. No mesmo momento em que a gente está respirando, então inspirando o ar, junto com o ar nós temos então o oxigênio. Esse oxigênio ele se combina com o glóbulo vermelho e ele é transportado então também pelo sangue até cada uma das nossas células. Aí as células pegam, então absorvem glicose e absorvem oxigênio juntos ou proximamente. Com isso ocorre então a queima da glicose na presença do oxigênio, elas vão queimando devagar essa glicose na presença do oxigênio, isso vai formando então gás carbônico, né? Vamos liberando gás carbônico, vão liberando a água e isso ainda resulta em energia para a célula fazer suas atividades, logo nosso corpo todo fazer suas atividades. Para onde vai esse gás carbônico e água? Esse gás carbônico que a célula acaba produzindo, ela libera para o sangue. O sangue então traz o gás carbônico até os pulmões e a gente exala ele para fora do organismo. Já a água em questão, ela então é direcionada ao sangue, o sangue passa então para os rins filtram o sangue, retiram o excesso de água, que é eliminado então pelo nosso sistema excretor. Resulta energia, então, como eu disse antes, para fazer as atividades. Seria essa fórmula aqui da respiração celular. Ela é simplesmente ao contrário do que nós vamos ver já da fotossíntese, tá? Os níveis de organização das plantas. Então, as plantas, elas também são formadas por células, onde cada célula vai desempenhar sua função. E essas células, elas têm umas estruturas chamadas de cloroplastos. E esses cloroplastos, eles estão numa proteína verde chamada de clorofila. O que fazem esses cloroplastos? Os cloroplastos, eles são responsáveis por fazer a fotossíntese. É neles que acontece a fotossíntese. De que maneira acontece esse processo ou fenômeno da fotossíntese? Você imagine aqui no desenho a planta absorvendo água através das raízes, água e sais minerais. Essa água e sais minerais, ela é direcionada até onde? Até a folha, né? Juntamente com gás carbônico, que a folha também absorve, então ela vai ter absorvido desde as raízes a água e ela também absorve o gás carbônico que nós largamos na nossa respiração. É um exemplo, né? Nesse caso, então, na presença da luz, a planta pega esse gás carbônico mais essa água,
transforma isso em glicose, que é o alimento da planta. As glicoses são açúcares. Então ela transforma gás carbônico e água em glicose, e com isso ela acaba ainda liberando oxigênio para o ambiente, para nós fazermos a nossa respiração celular. Tudo isso acontece sempre na presença da luz. Vou simplesmente repetir. A planta, então, ela usa a água e o gás carbônico, converte isso na presença da luz, converte isso em oxigênio que ela libera, e ela ainda produz glicose que ela vai usar para fazer a sua queima e produzir energia, principalmente à noite, ou senão ela acaba estocando nela em forma de amido, tanto das raízes, batatas ou em sementes, tá? A planta, ela tem vários tipos de tecidos. Você pode observar aqui que são os tecidos vasculares. São dois tipos de tecido, o xilema e o floema. O tecido xilema, ele transporta, lembra da água que absorve, que a planta absorve? Essa água e os sais minerais são a seiva mineral ou seiva bruta. Ela é transportada então até a folha, onde na folha então ocorre a fotossíntese, e assim formam-se os açúcares. Aí esses açúcares mais um pouco de líquido tipo água, isso forma então a seiva elaborada ou seiva orgânica, essa que passa então por um outro sistema chamado de floema. Essa seiva elaborada, ela vai voltar das folhas para cada célula da planta, inclusive das raízes, para que cada célula receba a glicose e possa aí obter a sua energia, certo? Bom, pessoal, esse aí então era a nossa revisão um pouco dos níveis de organização dos seres vivos. Espero que você possa ter tirado todas as suas dúvidas, e qualquer coisa a gente está sempre à disposição mais tarde para fazer os esclarecimentos. Certo, gente? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.